Mas nada disso que a gente está falando aqui funciona se a gente não tiver a mentalidade correta. Se a gente não tiver a mentalidade de líder, mentalidade de empresário, mentalidade de avanço. E para falar exatamente sobre esse tema de mentalidade, eu convido o nosso amigo do G10, Dr. Tiago. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, vocês viram que o Cristiano tem uma mentalidade de ouro, né? Com o pessoal do G10 também aqui. Quando o professor falou, vai ter que palestrar lá em Porto Alegre, vai ter que ter um tema, né? Eu falei, olha, o tema que eu quero falar para vocês é sobre mentalidade. Porque se vocês não mudarem a mentalidade, essa mentalidade da velha advocacia, da acomodação, nada vai mudar. Então, assim, vou pegar o passador aqui. Obrigado. Bom, pessoal, a advocacia está mudando. Eu vi o professor Cris falando lá da máquina de escrever, mas eu lembrei de uma coisa, que eu sou mais novo que ele. Não é muito, mas eu sou mais novo que ele. Eu não sei se vocês lembram daquele negócio de furar o processo para colocar. Quem é que lembra aqui? E eu lembro que eu chegava no fórum, às vezes, esquecia de furar, e aí tinha uma placa lá, não vamos mais receber processo que não esteja furado. Hoje eu sei que é gerar um alerta, né? Então, se eu jogar trabalhista em acidente de trabalho do risco ocupacional, entendi o motivo, né? Mas aí a gente pensa, eu vivi isso. Me formei lá com o Código de Processo Civil de 73, a gente teve diversas mudanças aí, CLT 2017, reforma previdenciária, sei que muita gente quer previdenciário, tudo está mudando. Mas não é parte técnica que tem que mudar. Eu estou falando aqui de mudar a mentalidade de vocês. E a gente tem um pouco de dificuldade, porque a gente é bom na técnica. E se a gente não é bom, a gente estuda, a gente vai lá e conversa com outro colega, mas, às vezes, a gente está no meio de advogados que pensam como advogados. A gente não está no meio de pessoas que pensam como empresários. E a gente até nem fala. Eu nem imaginava que um dia eu falaria que era empresário. Eu achava até estranho, né? Eu sou advogado, e ponto. E obrigado, sou bem-sucedido, mas sou advogado. Hoje, se eu não for empresário, eu não tenho mais como continuar. Isso que a gente tem que entender. E por isso que eu falo que a forma de enxergar... Vou contar uma coisa para vocês aqui, muito interessante. Eu contratei uma advogada no escritório, e aí eu fui conversar com ela sobre um processo. Falei, do doutor fulano lá. E ela, não conheço. Falei, mas como não conhece? Né? O cara trabalhista aí há 20 anos, 30 anos. Eu falei, não conhece. Ele conhece fulano? Não. Mas o Beltrano, mas o quê? Formou quando? Se formou na mesma faculdade que eu, moro na mesma cidade que eu, não conheço ninguém desse. Tá, quem é que você conhece, então? Não, eu conheço tal, tal, tal. Quem é que ela conhecia? Era o pessoal que estava na internet. E ali me deu uma virada de chave. Eu falei, parei só um pouquinho. Mas esses caras eram gigantes, né? Claro que foram diminuindo os processos. Por mais que eles tenham ainda indicação, a coisa está descendo, e ladeira abaixo. E é muito rápido, pessoal, porque se vocês não crescerem, vocês estão estagnados, para vocês descerem é muito rápido. Então, assim, se a gente não está crescendo, a gente está diminuindo. Bom, a advocacia que você aprendeu é suficiente para o mercado de hoje? Será que o que a gente aprendeu na faculdade, as ferramentas lá da faculdade, se você não estudar hoje marketing, se você não estudar vendas, se você não entender o perfil do seu cliente, tem como continuar advogando ou não? É a grande pergunta que eu me fiz há um tempo atrás, e que todos os dias eu venho refletindo sobre isso, sobre a técnica que eu tenho. Eu fiz pós-graduação, fiz MBA, estudei bastante, mas será que isso é suficiente hoje na advocacia? Será que a gente não precisa aprender coisas novas? A gente tem que voltar para a cadeira lá, estudar tudo de novo? Será que o que a gente sabe é suficiente? Ou a gente tem que ter a humildade de aprender? Bom, essa advocacia tradicional, né, que a gente vive, da indicação, não que a indicação não seja boa. Meu escritório cresceu muito, eu ainda tenho muitos clientes por indicação, agradeço muito a eles. Eu cheguei até onde estou hoje por indicação, sei que no início, agora a gente está entrando na era digital, mas antes não existia e a gente sobreviveu até aqui. Então, assim, só que o advogado hoje, que depende do boca a boca, que acha que o marketing é antiético, vou contar para vocês assim, que eu sou do interior, né? Sou de São Gabriel, 60 mil habitantes. Loucura, né? E aí o pessoal lá foi na OAB, Tiago, nós vamos fazer uma reunião sobre uma situação que está acontecendo aí. Não,
beleza, vamos trazer um cara do marketing. O cara veio. Aí chegou lá, eles queriam, na verdade, era eu e outros colegas que gravamos conteúdos, tudo dentro do código de ética, mas eles queriam execrar a gente, eles queriam massacrar, só que eu fui. Então, eles escolheram outro colega que não foi, e, claro, que eu sabia, né, como eu construí um escritório novo e tal. Porque os caras estão mostrando a foto do escritório, umas coisas assim. E aí, um dos disse assim, não, porque se a coisa continuar assim, eu vou começar a gravar também. Eu falei, legal, né? Que bom, vai ter mais gente, né? Porque, assim, eles acham que a coisa é antiética. E esse pessoal, ele tem que mudar a mentalidade, porque a advocacia que ele conheceu morreu. Bom, falar um pouquinho, né? Eu me formei, eu fui o primeiro aluno da turma, vou emocionar um pouquinho, né? Passei no OAB, no 9º semestre, passei muita dificuldade, me formei trabalhando em outra área, passei por uns perrengues assim, gigantes, mas tive a sorte de entrar num escritório já com 2 sócios, há mais de 30 anos na cidade, então tinha processo, tinha tudo que um escritório precisa. Só que eu senti uma coisa, lá em 2020, que eu precisava mudar, porque aquilo estava me consumindo, pessoal. Eu tinha a ideia de uma nova advocacia, eu sabia que eu tinha que crescer, eu sabia que eu tinha que ter equipe, eu sabia que eu não tinha mais como fazer procuração, como ir no banco, trocar cheque, né? Cheque não existe mais, né? Mas eu não conseguia mais fazer tudo. E a pandemia, ela abriu a minha cabeça, porque eu falei assim, olha, eu fui para casa e os clientes seguiram me ligando. Seguiram, a coisa se adaptou. Então, assim, eu resolvi, em 2020, abrir meu escritório e abrir, assim, uma salinha pequena, praticamente sozinho, com a minha esposa, claro, mas, assim, uma luta enorme. E eu comecei. Aí, em 2024, eu comprei um prédio numa esquina, no centro da cidade. Em 2025, a gente inaugurou nossa sede. Nossa sede hoje tem quase 300 metros. O que mudou? Financeiramente, pessoal, o que eu recebi de 2014 a 2020 não é nem 10% que eu recebi de 2020 a 2025. E qual é a diferença que eu vejo para vocês? Por que eu já não faturava mal? Eu tinha uma vida até confortável. Já não trocaria lá em 2020 o que eu recebia como advogado para um concurso público. Mas o que diferenciou aquele Thiago lá de 2020 para chegar em 2025 com a sede nova? E a gente está assim, está crescendo bastante. Está entrando o G10, ele é um tapa, pessoal. Eu estou aqui, G10, desde dezembro do ano passado, são 2 meses e pouco. É assim, explode. Eu até falei para o Cris, cara, explodiu minha cabeça e eu estou juntando os cacos ainda, porque é muita informação e o pessoal, assim, eles estão dispostos a ajudar. A gente está ali conversando no hall. Thiago, está com qual dificuldade, cara? Vem aqui, vamos conversar. Você colocou no grupo lá, esse pessoal está ali para ajudar. É um grupo de pessoas. O Cristiano está sempre falando, a gente está dentro do ecossistema que a gente se ajuda. Ali não tem concorrência, ali todo mundo... mas tem muito previdenciarista, tem, mas se você precisar de um problema de previdenciário, se falar assim, eu estou com dificuldade na aposentadoria rural, a gente vai te chamar no privado, o que você precisar dela, você vai ter. E assim é nas outras áreas. É impressionante, qualquer dúvida, o pessoal está lá para ajudar. E é uma mentalidade de que, se todo mundo estiver forte, a gente não vai ter concorrência, nós vamos crescer juntos, e aí todo mundo vai ganhar. Não é o interesse individual, ali é o coletivo que manda. Então, assim, qual é a diferença? O que aquele Thiago lá, que iniciou em 2014, eu poderia ter continuado no escritório, com os outros 2 sócios, recebendo dinheiro, poderia ter adaptado alguma coisa, só que a mentalidade, quando ela bate, pessoal, é uma loucura. Bom, vou falar para vocês aqui que o que acontece? Eu não cresci porque eu sou diferente, eu cresci porque eu comecei a pensar diferente. Na verdade, talvez tenha muitos advogados aqui em direito do processo de trabalho, em previdenciário, que saibam muito mais que eu, mas talvez eles não estão sendo, ninguém está enxergando eles. E eles não pensaram como empresário, então eles estão lá cumprindo o prazo, com aquele cliente toda hora ligando, e eles não conseguem desenvolver uma advocacia. E eu vi isso de perto, vi colegas que não têm um conhecimento jurídico muito grande e estavam voando, enquanto eu estava lá preso na parte técnica, achando que eu sabia tudo, que eu tinha a melhor petição, a petição mais bonita, que o meu recurso era muito bem feito, mas e aí? E o resultado? E o cliente, pessoal? O cliente quer que a gente resolva o problema deles. E eu vou dizer para vocês,
pouquíssimos clientes sabem o que a gente está fazendo no processo. A gente tem que ser técnico, tem que ser muito bom. A gente tem um compromisso gigantesco. Cada vez que o cliente assina uma procuração, ele confia a vida dele em vocês. Então, assim, tem que ter a parte técnica, obviamente, mas vocês têm que pensar diferente. E o pensar diferente é o quê? Entrou naquela porta ali ontem, iniciou aqui, eu iniciei como advogado. Agora, a minha mentalidade, isso tem que mudar. A minha mentalidade é de empresário. Pensar como empresário. Bom, o problema, como eu falei, né, não era o direito, era a forma. Um dos meus sócios era o pró-reitor da universidade, advocacia trabalhista há mais de 30 anos. Não era isso, não era essa a diferença. Era a questão de como se pensava a advocacia. Aquela advocacia que era... Eu até comparo a advocacia com o médico. Né? Antes tinha o médico da família, né? Você sabe. O médico fazia tudo, né? Fazia parto, curava qualquer dor e anseio da família, era o médico da família. E o doutor que me tratou é o fulano de tal. Só que o seguinte, a coisa começou a ficar diferente. Eu descobri esse tempo de um exame médico, um cliente meu tem um problema de visão, ele foi lá no cara, o cara é especialista do especialista. O cara só cuida da retinologia, eu sei que ele é muito, muito específico. E a advocacia, até o cliente é difícil de educar. Porque às vezes o cliente chega lá no escritório, eu quero que você faça tal coisa. Olha, eu sou advogado especialista em direito de trabalho, direito previdenciário. Eu não consigo, né, atuar nessa área, até por compromisso. Como é que eu vou pegar uma área que eu não tenho conhecimento técnico? Ele fica até brabo. Não quer pegar meu caso, já está rico, já não quer saber de mim. E não é isso que está acontecendo. É que também o cliente tem que aprender que nós temos que ser especialistas. Escritório full service, ok. Aí você vai ter cada um de uma área. Mas a gente também não escolher o nosso produto, como o Luiz Dubal falou, como o Fabrício Clay falou, é muito complicado, porque às vezes você não consegue nem indicar o colega, porque às vezes eu encontro o colega ali no hall e o cara é bom. Eu vi que o cara conversou, o cara comprometido, tudo, mas eu não sei nem o que ele é. Como é que eu vou indicar? Eu não sei se ele é trabalhista, se ele é previdenciário, se ele faz para o lado do patrão, do empregado. Eu não sei, ele não fala. Ele não se especializou, não demonstra o produto que ele está vendendo. Bom, o modelo da nova advocacia, né, eu coloquei 5 pilares, né, a mentalidade empresarial. Vou falar primeiro da gestão. Obviamente, tem que ter gestão, né, pessoal? Tem que saber delegar, tem que ter posicionamento, saber dentro do mercado quem você é, como eu já mencionei. Muita gente não sabe se posicionar. O Instagram, por exemplo, eu tinha um Instagram pessoal e um Instagram do escritório. Aí eu falei assim, eu nem uso mais o Instagram pessoal, mas aí muita gente me seguia lá, e eu falei, o que eu quero com 2 Instagram? O pessoal quer saber se você é um bom pai, se você vai na academia. O Cristiano falou aqui, já teve clientes que acessaram ele porque ele vai na academia. Por quê? Porque a pessoa que está se conectando com ele sabe, bom, se esse cara acorda às 5 da manhã para cuidar da saúde do meu processo, ele vai cuidar, obviamente. Então, o marketing jurídico, pessoal, essa história que é antiético, eu sei que agora vocês, se alguém pensava que era antiético, eu sei que agora não está pensando. Tem alguns colegas que se utilizam de forma equivocada? Tem, mas isso sempre aconteceu. Não adianta. Esse tempo, há uns 3, 4 meses atrás, tinha uma colega lá fazendo panfleto no centro da cidade. É horrível isso. É uma vergonha quando a gente vê um outro colega fazendo isso. Mas pensar que o marketing é antiético, aí não. A tecnologia, pessoal, o uso da IA, o que acontece? Muita gente acha, até lá no escritório, comecei a implantar, aí o pessoal acha, não, agora a IA faz tudo. Não, ela não faz tudo, mas ela te auxilia, ela tem atalhos, tem coisas que eu fazia, até cálculos. Às vezes eu estava fazendo cálculos lá do valor da inicial e tal, eu coloco no GPT e pergunto, está certo? Em fração de segundos ele corrige para mim. E o que ele está fazendo? Ele está atalhando, fazendo com que eu consiga me preocupar com outras coisas, fazendo com que o meu tempo seja utilizado daqui a pouco para estar aqui no evento, daqui a pouco para conversar com outras pessoas, aumentar o meu network, ler um livro. E aí, pessoal, tudo isso começa sempre na mentalidade. E aqui a gente está falando de mentalidade empresarial. Porque não adianta, todo mundo aqui, eu tenho que implantar isso, eu tenho que... Mas se a sua cabeça ainda não mudou, eu sei que tem incertezas. Eu fui no evento de São Paulo, imagina, você está lá, eu li o livro, todos os livros do Flávio Augusto. Eu tinha que ter uma mentalidade. Então, eu li Abílio Diniz, um grande empresário, biografia do Silvio Santos, dentre outros. Eu achava que gostava dele, eu descobri o Cristiano e eu disse que eu não leio nada, né? Por favor, né? O cara leu 70 livros. Eu achei que tinha lido 30, né? Contando até uma história em quadrinho, eu somei uns 35.
Aí o cara leu 70 brincando, e tem umas bíblias, né? Eu falei, meu Deus do céu. E aí entra o que eu penso também da mentalidade, que às vezes a gente fica na obesidade mental. A gente absorve conhecimento, estuda, e não coloca em prática. Vocês podem ter feito uma pós-graduação aqui em outra área, eu já fiz em processo civil, fiz em direito consumidor. Hoje eu não sei quase nada daquilo. Por quê? Porque eu adquiri o conhecimento, mas não coloquei em prática, porque não era a área que eu atuava. Então, essa obesidade mental, ela é muito complicada. Vocês têm que aprender e aplicar. Então, assim, o que eu falo para vocês? Eu sei que é difícil mudar tudo, mas coloque uma área... Eu tenho que mudar minha cabeça. A minha cabeça é certa. Isso vai mudar. Minha mentalidade vai sair daqui como empresário. Eu entrei como advogado naquela porta e eu vou sair daqui como empresário. Se não é isso, não adianta, porque vocês não vão conseguir. Não vai estar aquele start. Bom, a advocacia tradicional construída para contexto específico. Eu já falei para vocês, era diferente, totalmente. Era pouquíssimos advogados ali, faziam um inventário, recebia uma fazenda na minha cidade lá, alguns advogados antigos lá, o cara fazia um inventário e ganhava 200, 300 hectares, 400 hectares de campo. O cara nem precisava mais trabalhar. Fazia um divórcio ali, ele ficava com metade do patrimônio. Então, só que isso mudou, e mudou muito rápido, e a gente acha que está mudando aos pouquinhos. Mas daqui a pouco a gente ajeita. Não, a coisa é muito rápida. Não é como foi a mudança da máquina de escrever para o computador. Bom, eu sempre faço perguntas, né? Você está construindo uma carreira ou sobrevivendo? A gente tem que ver assim, qual é o propósito do nosso escritório. A gente está só ali pagando boleto, conseguindo pagar o que a gente... eu estou pegando o processo para pagar as contas e depois eu vendo aquele loop, né? E vocês não estão construindo algo, uma carreira, construindo uma marca. Você está esperando a oportunidade. Tem que criar oportunidade, pessoal. Tem que ser intencional. Tem que chegar lá e dizer, olha, eu sou advogado especialista em direito do trabalho. Eu trabalho com isso. Vai ali, faz um network com um colega, mas daqui a pouco o colega também é da área, mas daqui a pouco ele não tem tanta segurança naquilo específico. Eu mesmo, hoje eu estou me posicionando como advogado acidente de trabalho, trabalhista, acidente de trabalho e doença ocupacional, que eu acho que é uma dor, que muitos colegas atuam como generalista dentro do direito de trabalho. Eu estou indo lá na ferida, porque eu sei que são ações de alto valor agregado. Você quer estabilidade ou crescimento. Eu sempre falo assim, se você não está crescendo, você está diminuindo. Então, assim, tem que desenvolver, não tem como não fazer isso. Visão do futuro, né? Por onde começar? Eu coloquei aqui 3 transições importantes da sobrevivência para a estratégia. Parar de decidir, pessoal, só para pagar as contas do mês. Muita gente... Eu já fiz isso. É complicado. O início da advocacia é horrível. Em alguns momentos, a gente está ali sabendo, a gente está atendendo um cliente, sabendo que a gente precisa daquele dinheiro, daqueles honorários, para poder pagar o aluguel do prédio, para poder pagar a escola do filho. É muito complicado. Mas, se você está nessa fase, você tem que sair dela imediatamente. Tem que ter estratégia. Execução constante, tomada de decisão. Quem está sempre apagando incêndio, eu estou lá, eu tenho que peticionar agora, vai, tem que ir, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir lá falar com o cliente, eu tenho audiência. Tem que mudar, tem que ter uma tomada de decisão, pessoal, mais estratégica, do controle absoluto para a estrutura. Isso é um apego geral. Não sei só, quem é aqui que não consegue delegar uma petição, por exemplo? Quem é que consegue delegar a petição? Quem é que consegue delegar assim, uma petição inicial? Consegue? Mas o resto, e o resto? Consegue ou não tem que dar aquela revisada? É complicado. É complicado. Tem a procuração, né, professor? Tinha uma colega lá, colega advogada, que falou que a melhor procuração do mundo era dela, né? Imagina, né? Especialista em procuração, né, pessoal? Não tinha. A procuração dela era um absurdo, né? A nova advocacia, pessoal, não é só trabalhar mais. E os colegas trabalham. Advogado é uma profissão que trabalha muito. Tem colegas aí que trabalham 12 horas, 10 horas da noite estão respondendo clientes. Mas só trabalhar não basta. Você vai aumentar o volume de trabalho, mas não vai conseguir ter uma estratégia de crescimento. Então, assim, vocês têm que pensar. E, para vocês pensarem, vocês têm que sair um pouco do operacional. Eu estou sempre falando para minha esposa, a doutora Aniele, que a gente tem que ter mais tempo para pensar, porque a gente ganha dinheiro pensando. O meu pai trabalhava, não tirava férias, e está lá hoje vivendo de uma aposentadoria da INSS. E ele trabalhava muito, ele nunca tirou férias, ele era um cara super comprometido, mas e aí? Será que a gente ganha dinheiro só executando ou é pensando? Então, a gente tem que ter mais tempo para pensar, né, pessoal?
Isso é uma coisa que tem que acontecer e tem que estar na nossa cabeça. Bom, não se trata de inventar um personagem profissional, mas de estruturar. Assim, para construir, eu sempre falo assim, quem você quer mentalizar, eu quero ser parecido com o Cristiano. O que o Cristiano está lendo? Vou ler alguns livros que ele lê, vou assistir alguns vídeos dele. Eu tenho certeza, ele falou do Elon Musk aqui, ele também tem um modelo de pessoa, mas tem que ser você. Você tem que, não adianta você ter a mentalidade de outra pessoa, é a sua mentalidade que tem que mudar. Bom, você está apenas exercendo a advocacia ou está construindo algo que faz sentido manter nos próximos anos? Crescer não é romper com a essência, é permitir que ela tenha futuro. Assim, não é mudar tudo, né, pessoal? Mas é dar aquele clique de pensamento. Muita gente aqui... Quem é que me perguntou sobre o G10 aqui? Só para eu saber. Me encontrou no elevador ali. Isso aqui tem tudo aqui dentro. Tem inteligência artificial, agora vai ter aula de processo civil com o irmão desembargador Amaurino, né? Processo civil, cara é fera, inteligência artificial, tem podcast, tem palestra, tem um monte de coisa, treinamentos, mas o principal que eu vejo aqui é essa mentalidade de grupo. É uma coisa de louco, porque se você não mudar a sua mentalidade, quando eu mudei a minha mentalidade, é um bicho que pega vocês não conseguem voltar mais. Vocês não conseguem mais voltar, vocês nem dormir. Eu sei porque, quando aconteceu comigo essa virada de chave, não tem mais como voltar. Não tem como você chegar segunda-feira e dizer, foi legal o treinamento. Se você teve essa virada de chave, não tem mais como voltar. Então é isso, pessoal. Quero agradecer. Está aqui meu Instagram, né? Quem quiser seguir, também ajuda, né? Tá bom? Um abraço aí. Tiagão, fica aqui, fica aqui. Você falou muito da doutora Aniele, né? Então vamos chamar ela aqui também para estar com você, né? Eu falei que o Fabrício Klein me judiou, né? O cara foi lá, fez uma declaração ali, me judiou. Né? Quase que eu mudei a programação. Eu olhei para ele e eu disse, inclui essa na tua palestra. Eu não consegui mudar na hora ali. Não deu. Foi complicado. Ele me olhou, porque eu tenho uma personalidade um pouco forte, e ele me olhou como quem dizia assim, eu já vou assim com a cabeça a mil para fazer a palestra e ainda tenho que agora botar ela no negócio, improvisar. Obrigado, Fabrício. Valeu mesmo. É isso aí. Tiagão, você falou um pouquinho sobre o nosso G10 aqui, né? Niele, fica aqui, Isso. fica aqui. Há quanto tempo vocês estão no G10? 2 meses. 2 meses. Então você falou um pouquinho. Só que estão os dois no G10. Isso, nós dois. Mas agora eu quero ouvir ela. Exato. Doutora Aniele, então. O que mudou nesses 2 meses? Porque o Thiago falou muito sobre mentalidade. Depois que você vê, você não consegue desver. Eu não consigo mais voltar segunda-feira sabendo o que eu sei, fazendo aquilo que eu fazia, de fato. E o que mudou para vocês nesses 2 meses? A gente teve a percepção de que a mentalidade a gente já tinha, desde que a gente iniciou, porque foi em 2020, a gente tinha escritórios separados. Em 2020, estava complicado para o Thiago com os sócios. E eu peguei e disse assim, hoje. Tinha dado lockdown, aquela fechamento total, né, não podia abrir os escritórios. E a gente não tinha previsibilidade, porque não sabia se a justiça ia parar, se não ia parar, como é que ia ser os prazos, né? Então, mas estava assim, como o Fabrício falou, a família, as crianças, enfim, tudo estava muito ruim em função de muito estresse, porque ele estava com uma mentalidade e os sócios em outra. Então, naquele dia, eu disse assim, agora, eu vou pegar o telefone, eu vou ligar para a imobiliária e a gente vai ver um lugar. E aí a ideia era que ele ficasse, porque eu trabalhava sozinha, que ele abrisse o dele. Mas o destino nos levou, porque não é fácil 24 horas por dia, né? Essa pergunta eu recebo muito na caixinha de perguntas. Mas, assim, quando a gente tem um sonho em comum, e a gente tem o mesmo sonho, para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, a gente amadurece. A gente aprende a amadurecer. A gente diminui o nosso ego, a gente se diminui naquilo que a gente precisa, a gente consegue aprender com o outro. E isso, dentro do G10, a gente vê muito. A gente foi para São Paulo, na imersão, no final do ano, com a certeza de que a gente não entraria, porque eu e o Thiago, a gente gosta muito de negócios. A gente é daquelas pessoas que vai para a praia e o nordestino vende para a gente a cota lá do apartamento, entendeu?
Então, eu disse, agora não. A gente estava numa situação extremamente confortável, tínhamos inaugurado nossa sede própria, nós estávamos realmente um escritório, nosso escritório é referência na nossa cidade, a gente tem muito cliente, essa não é a nossa dor, sabe? A nossa dor estava na gestão. Quando a gente começou, né, a sentir a imersão, começou a se olhar diferente, eu pensei, meu Deus, é dinheiro. E a gente não tem essa mentalidade na nossa cidade. Então, as pessoas, eu digo que na nossa família, a gente não fala quanto a gente colocou no G10, né? Porque senão a gente é deserdado. Então, a gente não fala isso. Agora a gente quer aumentar o escritório, a nossa sede própria. A gente comprou a esquina, a gente tinha comprado já, e é uma casa conjugada, então tinha um outro pedaço que nos venderam depois que estava pronto já. E eu falo assim, vamos alugar a sala. E a gente entrou no G10 e o G10 disse, não, vamos aumentar o escritório. Que agora a gente já quer fazer um estúdio de podcast. O Cris mostrou lá em São Paulo, a gente já está com os olhos brilhando. E o G10, assim, ele entrou na nossa gestão. De manhã, eu pretendo falar um pouquinho de gestão para vocês, que é a nossa dor muito grande. Se a gente não tivesse entrado, dado esse passo, decidido, tivesse tido a coragem, né, de colocar, de dispor de um valor, porque a gente sabe que é um valor significativo. Se a gente não tivesse decidido ali, hoje, eu já não teria, eu já tenho, os nossos números hoje já são 3 vezes maiores do que os nossos números do mesmo período do ano passado. Em 2 meses. Muito bom. Você falou sobre valores e sobre tempo. Vocês conseguem precisar se vocês economizaram algum tempo nesses 2 meses no G10? Talvez aquilo que vocês levariam algum tempo foi mais rápido. O Thiago quer falar alguma coisa. Tá brincando, né? É um atalho, né, pessoal? Porque, assim, você está sozinho. Você está numa cidade, para mim, foi muito revolucionário, para a doutora Aniele também, obviamente, porque é o seguinte, está numa cidade interior, eu não tenho com quem conversar. Eu não tinha, por exemplo, se eu chegasse para um colega meu e falar, cara, eu estou faturando X, mas o quê? Está roubando, né? Porque não entra nem cliente no meu escritório, então eu não tenho como falar com outro colega. Eu falo, como é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou aumentar o tráfego pago. Só que a gente tem um monte de ideias, e as nossas ideias são tudo meio perdidas, a gente não sabe como fazer. Aí eu sei que eu tenho que fazer tráfego pago. Você olha lá, abre no Google AdSense, lá aquele monte de coisa, não sei o quê, e daqui a pouco você já tem que... Aí um fala, mas é que tem que arrumar o Instagram. Não, mas é o Face, mas tem que criar um canal no YouTube. Mas não sei o quê. Tá, mas como é que organiza essas ideias? E como é que... por exemplo, o Zé aqui, eu conversei com ele lá, Zé, como é que funciona a mentoria? Ele disse, não, Thiago, é assim, assim, assim. Isso que ele falou para vocês aqui da reunião, ele conversou comigo agora nesse fevereiro. Eu estava, cara, eu estou meio perdido na gestão, a equipe está complicada. Ele falou, Thiago, eu faço assim. Ele não tinha por que falar para mim. Ele falou porque ele sente a vontade em falar, e se outro colega tivesse perguntado, ele teria falado. E se eu tiver uma dificuldade em outra situação, esse dia o Cristiano, eu estava domingo assando uma carne lá, gaúcho, né? Tem que assar uma carne, né? E aí... O Cristiano me chamou, Thiago, teu Instagram tá legal, mas tá seguindo, tem que seguir no máximo 10% das pessoas. Tá seguindo muita gente. Vai te seguindo aos poucos, para não cair o teu algoritmo, e vai eliminando um pouquinho, 50 pessoas por dia. Pô, o cara domingo estava olhando o meu Instagram. Ele não é um robô que estava olhando. Então, quer dizer, ele está preocupado comigo. E não é só comigo. E se eu tiver um problema, tiver que ligar para ele, ligar para o Zé Rafael, eles vão ter prazer, o pessoal que tem prazer em ajudar. Isso é esquisito até, né? Você está ali, cara, o que eu posso te ajudar? Porque a gente está novo aqui, a gente está há 2 meses no G10, então a gente está entrando, às vezes a gente fica perdido também. Se vocês vão ficar perdidos, a gente não acha que em 2 meses vocês vão mudar todo o cenário de vocês. Tem gente aqui que está 3, 4 anos, porque vão surgindo novas ideias, e assim, é muita ideia, e o Cristiano ele vai empilhando, é muita coisa. Ele, olha, se você não está disposto a mudar a mentalidade, você não está disposto... Não é trabalhar menos, pessoal, é trabalhar mais com mais eficiência. Porque aí você vai ter que ler livro, você vai ter que participar de podcast, vai ter que arrumar o Instagram. É um pedágio alto, mas que vale a pena. E deixar os filhos em casa, né? Isso é o pior. Galera, vou abrir aqui para no máximo 2 perguntas. Para eles, é para os dois. Eles vão perguntar para vocês. Por quê? São daqui, estão agora há 2 meses, e eu tenho absoluta certeza que tem alguma coisa que vocês querem perguntar para eles. Né? Enquanto casal, o que eles estão fazendo, sobre gestão, sobre mentalidade. Quem quer? Parabéns, Thiago. Estava vendo o perfil de vocês. É bem interessante. A gente conversou ontem um pouquinho ali.
Gostei muito, muito simpático, aberto ali, foi bem solícito. Parabéns pela tua pessoa. Mas o que eu queria te perguntar é quanto ao tráfego pago, como é que tu tem feito? Tu usa de uma agência para fazer essa gestão ou é vocês mesmo dentro do escritório? Assim, o que acontece? Todo mundo acha, e as agências... Vocês começaram a publicar no Instagram, não vem um monte de gente ali, oi, tudo bem, eu arrumo, eu faço isso, eu tráfego pago, eu tenho agência, eu tenho O tal. chato seller. Os caras já... Aí eu olho o perfil do cara, o cara tem 300 seguidores, quer me vender um negócio para dizer que vai mudar a minha vida, que vai me trazer lead. Então, assim, a gente tem uma pessoa que a gente está fazendo de freelance, a gente tem a ideia de como funciona, a gente contratou agora uma menina para o escritório só para marketing, mas a gente assim está estruturando, não tem uma agência ainda. Até porque assim, o que o G10 traz para vocês já é muito grande. Então, assim, não adianta eu vou lá contratar uma agência se eu não estou com o meu Instagram arrumado, se eu não estou com o Facebook certo. Então, assim, não adianta vocês impulsionarem. Claro que algumas coisas já estou aplicando, estou impulsionando o meu Instagram, porque eu estou sentindo como funciona. Mas eu acho que, num primeiro momento, pessoal, essa é a minha visão, tá? Eu acho que não vale a pena vocês já contratarem uma agência, porque quem vai produzir o conteúdo... Porque o que o pessoal vende? Vai lá vender. Não, a gente vai vender para você. A gente faz 2 reels por semana, ou 1 reels por semana, 2 stories. Cara, história é diário. É 5, 6, 7 stories. Você, às vezes, vai ver 3, vai ter que publicar reels, 2 reels no dia, 1 reels no dia, vai ter que publicar foto. Então, assim, não adianta contratar uma agência, até porque, primeiro, vocês têm que ter o conhecimento de como funciona, até para poder debater com aquele profissional. Senão ele vai lá e vai dizer, é assim que eu faço. Tanto que eu vejo alguns perfis que já que contrataram essas agências, é tudo igual. Aí você vai lá, um monte de postagem, uma postagem lá com IA, com os inscritos, lá você vai ver o engajamento, tem 10 visualizações, 20... Então, assim, eu acho que esse é o meu entendimento. Primeiro, vocês arrumarem a casa, aí quer contratar, olha, eu quero arrumar meu Instagram, está meio desorganizado aqui, ou eu quero daqui a pouco filmar de uma forma... Contrata um freelance, olha outros perfis. Como é que está o perfil do fulano? Coloca lá, dá uma olhada no perfil do Zé Rafael, ele está gravando de terno, não está gravando de terno, o que ele usa? Ele está gravando vários reels, olha o meu, olha o do Fabrício Klein, enfim, isso, eu acho que primeiro tem que arrumar a casa. A gente teve a experiência com empresas, né, que faziam tráfego pago. Não foi excelente, sabe? Foi bom, não vou dizer, teve retorno, mas não assim... A gente, de forma orgânica, no meu Instagram, tá? Porque eu tinha uma dificuldade muito grande há um ano atrás de gravar. E ele me chateava muito. Tu tem que gravar, tu tem que gravar. E era melhor gravar do que ter que escutar. Entende? Então, chega a esse ponto. A academia também funciona assim. É melhor ir do que eu não ir e ele ficar dizendo que eu não fui. Então, eu vou. É essa psicologia. Então, assim, a gente teve algumas vezes que a gente contratou, deu certo, mas não esperem assim, meu Deus, eu vou viralizar, agora só vai dar eu. Não, isso é difícil de acontecer. Mas o orgânico funciona. Eu passei o meu Instagram de... Olha, umas 40 e poucas mil, 30 e poucas mil, eu acho, visualizações. Em 2 meses, eu tenho 200 e pouco agora. 200 e poucos mil visualizações. E isso, no orgânico, entende? Eu gravo, aí eu coloquei a terça previdenciária, então eu sou obrigada toda terça a gravar. Por quê? Porque a minha audiência já espera a terça previdenciária. E aí eu me forço a gravar, me forço a gerar conteúdo, tenho aquela obrigação, porque às vezes é complicado, né, de ter que gravar. Eu ainda tenho muito atendimento físico, então... eu tenho que parar, tenho que ver se a agenda vai funcionar. Eu falei para o Thiago assim, a gente veio na quinta, eu nem olhei a minha agenda, ela está aqui, mas eu estou com medo de olhar porque eu tenho para a semana. Mas a gente tem que colocar conteúdo como prioridade, porque quem não estiver na internet vai ser esquecido. Boa. Mais uma? Vocês que estão nessa área trabalhista previdenciário, aqui fala muito de Instagram. Mas vocês usam o TikTok? Porque o TikTok hoje, para essas áreas, eu ouço falar que é o que mais está realmente no orgânico atraindo clientes. Quero saber se vocês têm essa experiência. Eu vou deixar o Thiago responder, porque ele é mais o garoto TikTok do que eu. Garoto do TikTok. Não, assim, pessoal, o que eu vejo muito na trabalhista previdenciária é o Facebook. Pessoal, muita gente não tem mais página. Eu tenho Facebook e eu não usava. Aí, quando eu vi assim, tinha o que chamam de gente no Facebook. Ontem de noite estava me mandando mensagem no Facebook,
eu acho que para nós, que depende do tipo de cliente, né? Mas o Facebook está muito forte. E eu gravo no TikTok. Hoje, o que eu faço, que o Cris já falou aqui, eu pego o vídeo Reels que eu subi no Instagram, eu vou subir lá no Kawaii. Agora eu tenho Kawaii, já tem 3 mil e poucos seguidores no Kawaii. Nem sabia o que era, mas eu vou colocar nisso aqui também. É porque é o mesmo Tô vídeo, aproveitando o conteúdo. É o mesmo vídeo. Você coloca no Insta, no Perfeito. YouTube Shorts, no Kawaii, no Isso. TikTok. Eu coloco tudo. Vem bastante gente, sim. Realmente é mais... Porque assim, o Instagram, digamos que é o pessoal mais, né, elitizado, aí o Facebook e o TikTok tá lá embaixo. E o Kawaii ainda é mais louco ainda. Mas eu comecei pouquinho, sabe? Eu não coloquei dinheiro no TikTok, eu só subi os meus vídeos que eu tinha, só aproveitei o que eu já produzi. Isso que é interessante. Vocês produzem um vídeo... Quando eu vi, inclusive o Rafael da G4, acho que foi que falou, ele disse, eu venho aqui numa palestra, eu uso o Cloud, eu filmo, aí eu vou lá, coloco os cortes no Instagram, coloco no Facebook, coloco como short, aí eu vou lá, baixo, escrevo para o blog, já estou fazendo um livro, vocês aproveitarem. Então, assim, vocês vão sentar para gravar, pega o teu vídeo lá que tu gravou para o Instagram e sobe no TikTok. Aí, claro, vai sentindo. Às vezes, claro que é diferente, às vezes um Reels que eu posto no Instagram não dá tanto engajamento, mas no TikTok dá. Aí o pessoal tem mais polêmica, aí vem os haters lá, mas é advogado trabalhista aí, só quer saber de arrancar dinheiro. E aí eu, por quê? Aí tu já interage, né? Por quê? Por qual motivo? Me fala aí. E aí às vezes dá uma briga, e aí já dá engajamento, né? Vai subindo. Então, assim, aproveita, já gravou para o Facebook, já gravou para o Instagram, sobe no YouTube como Shorts, sobe no Kawaii e aproveita. Isso é muito válido. Aí depois vai sentindo, daqui a pouco, vou colocar um dinheiro no TikTok, até porque é mais barato, impulsionar no TikTok ali, R$100, vai alcançar 3, 4 vezes mais do que chegaria no Instagram. É mais barato, né? Não sei se eu respondi, mas... Última, então. Só uma curiosidade de vocês. Vocês contrataram uma pessoa específica para fazer esse impulsionamento, para fazer esse trabalho, a filmagem, o coaching? A gente montou um estúdio no escritório. A gente tem ring light, a gente tem softbox, a gente tem microfone, a gente tem tudo que... Olha, parece um estúdio de fotografia quando entra lá, porque a gente comprou toda a aparelhagem. Por quê? Hoje eu contratei, né, uma menina para fazer marketing, para nos gravar, né, para mostrar o dia a dia do escritório, porque sai mais barato, né, do que tu contratar a gente tinha um social media antes, e aí era mais caro, né? Quando eu quero postar um vídeo com mais autoridade, a gente foi para a imersão em São Paulo. Eu contratei uma pessoa, eu produzi o conteúdo, porque foi só nós dois, eu enviava para ela, e aí ela montava um Reels profissional, né? Uma coisa mais... Mas o do dia a dia, que é... O que a gente fez lá no escritório? A gente tem a terça previdenciária, na quarta tem o tema do mês, e aí o Thiago fala sobre alguma... É ele que grava, né? O tema do mês. Então, a gente escolhe, a gente faz uma enquetezinha, a gente prepara a nossa audiência um dia antes. Vamos votar aqui, coloca 4 temas lá, o pessoal vota. Se o pessoal não vota, a gente manda o amigo para votar, o pai votar, a mãe votar, todo mundo vota, né? Isso, né? A caixinha de perguntas, ela funciona da mesma maneira. Se ninguém faz a pergunta, tu mesmo faz, ninguém vai saber, né? Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Claro, a gente tem aqui, né, uma parceria, então... Às vezes eu mando assim para ele, faz um pix. Ele achei que era uma pergunta de alguém. Mas era para fazer o pix. Então, assim, a gente utilizou, assim, a gente contrata um profissional da área para fazer vídeos com mais autoridade, vídeos que a gente precisa que sejam melhores, né? Eu não sou tão criativa, assim, eu não gosto dessa área, na verdade, mas acaba que eu tenho que fazer. Mas como a gente tem que fazer conteúdo diário, porque a gente faz bastante reels durante a semana. Aí o Cris chega numa reunião do G10 e ele fala assim, de 1 a 3 reels por dia. Como assim? 3, para mim, na semana, era um horror de conteúdo. Entendeu? Então, aí, né? Então, não tem como, assim. Então, eu realmente... O que eu faço? Assim, um dos stories que ajuda a vender, a gente que é do previdenciário, na trabalhista a gente não faz, para resguardar mesmo a identidade do cliente, tendo em vista que a gente atua numa cidade de 60 mil habitantes. Mas, no previdenciário, a menina do marketing que eu contratei, que está no meu escritório, ela vai ali e grava eu atendendo. Isso conecta outras pessoas. Ainda que não seja assim instantâneo que me procurem, no dia que precisar, para saber de uma aposentadoria, de um auxílio-doença, de um BPC,
Ah, mas a doutora Anielen atende, a gente vê aquilo nos stories, entende? Isso conecta as pessoas. A gente tem que pensar o que porque é difícil vender na advocacia, né? Porque a gente tem a função do código de ética, enfim. Mas isso conecta as pessoas. Eu vejo que as pessoas gostam de ver isso, sabe? Que eu estou atendendo, que eu estou em atividade. Porque elas não sabem, né? Acho que o advogado é sentar ali, digitar umas coisas no computador e está tudo certo. O doutor pediu a última aqui. Bem rapidinho, os vídeos que vocês fazem, feed ou stories, ou os dois, sempre junto? Como é que vocês dividem isso aí? Os stories a gente tenta utilizar a nossa rotina diária, tá? Produzir ali, sempre ter pelo menos 3 ou 4 durante o dia, tá? Tomando um cafezinho, eu mostro os atendimentos. Como é difícil o dia que eu não tenho atendimento, então eu sempre tenho vários atendimentos no dia, então a menina grava, a gente posta isso, posta chegando no escritório, posta com a pastinha indo no INSS, esses stories, né, diários. Mas quando a gente posta, a gente faz conteúdo da terça previdenciária, do tema do mês e a quinta do trabalhador, que daí é um tema sobre direito do trabalho, a gente coloca em Reels, para quê? Para aumentar as postagens, para ter várias postagens, porque hoje, se vocês entrarem em perfis profissionais, é de 2.000, 3.000 postagens, né? Muita postagem. Então, para a gente ter ali, né, aumentar o número de postagens, até para quem vai nos conhecer, a gente coloca ali e depois a gente compartilha no Story. Às vezes, não é tão bom compartilhar no Story, a gente às vezes vê que dá uma baixada na visualização, eu acho que o Instagram não entrega tanto, mas isso a gente, assim, produzindo conteúdo que a gente conhece. Mas a consistência em produzir conteúdo, em estar nas redes sociais, principalmente no Instagram, faz com que ele te entregue. Ele desiste, entendeu? Ela vai continuar produzindo conteúdo. Então, ele começa a entregar cada vez mais. E é difícil, né? É difícil produzir conteúdo jurídico e a gente viralizar. Então, tá tudo certo, não precisa... Porque as pessoas... E vídeos rápidos, né? As pessoas querem se alimentar de vídeos curtos, nada de muito tempo, né? Ela quer saber da dor dela e resolver. Os vídeos que as pessoas adoram hérnia de disco aposenta? Aí eu já coloco. Eu sou Anielen Brito Rodrigues, advogada especialista em direito previdenciário. Se você quiser saber mais sobre direito previdenciário, me segue nas redes sociais. Eu peguei já ela nos 3 segundos do vídeo, porque ela quer saber se a hérnia que ela tem aposenta. Certo? Então, a gente tem que ter esses gatilhos aí. Galera, o que é interessante pegar aqui? Vocês entendem que isso a agência não faz? É a mentalidade de saber o hook, que é aqueles 3 segundos que eu vou usar para pegar a pessoa que está ali só passando o botão para cima. Opa, peguei essa atenção dela. Agora, aí você entrega a parte de conteúdo. Então, é muito mais do que uma agência. Não é sobre contratar ou não agência. Sobre fazer reels ou stories, postar no TikTok, no Insta. Galera, é muito teste. Na internet é muito teste. Não é igual no processo, que a gente protocola uma peça, demora 5 anos para o processo ser julgado, para eu saber se ela funcionou ou não. É muito mais rápido. Então, você testa. Eu testo aqui, eu testo ali, eu testo aqui. Você vai entendendo, de acordo com o teu público, o que eles preferem. Se é reels, carrossel, se é você de terno, se é você atendendo o cliente. É sobre isso. Agora, última coisa. Vocês falaram que ficaram muito em dúvida na imersão, né? Que vocês foram falando, não vamos fazer nada. Hoje, sabendo o que vocês sabem, vivendo o que vocês viveram, vocês investiram novamente no G10? Com certeza, né? Nem tem como. Não tem como. Calma aí, essa fala é boa. Nunca mais me tiram do G10. Uma palavra para eles sobre o G10. Encurta caminhos, pessoal. Encurta mesmo. Vou dizer para vocês, vocês podem chegar, um caminho que vocês vão chegar em 2 anos, vocês vão chegar em 2 meses. Encurtou muito, muito, muito mesmo. Olhem os meus vídeos ali atrás, você vê, claro que ainda perdi peso, né? Uns vão dizer que é monjaro, mas não, foi natural, né? Falaram que você não estava aparecido aqui com a foto que você colocou. Senhoras e senhores, palmas para Thiago Anielen. Obrigado. Pessoal, a gente vai liberar agora